Isso aí, então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao novo produto que está chegando aí, Eu Vivo Garopaba. É isso? Eu Vivo Garopaba. E para a gente falar a respeito desse novo podcast, esse novo produto que chega, para falar um pouco de uma cidade que todo dia cresce mais. Todo dia tem uma obra nova, está chegando alguma coisa nova. Alguém teve a ideia de criar um podcast para falar qual é a melhor forma de fazer um empreendimento, de fazer um investimento. E para a gente não fazer de um sonho um pesadelo. Para falar com a gente hoje, ela que criou esse projeto, tem tudo isso na cabeça e vai nos explicar melhor. Kátia Mabel vai nos explicar para nós tudo certinho o Eu Vivo Garopaba. Tudo bem, Mabel? Tudo ótimo. Obrigada, Alexandre, por trazer esse primeiro episódio do meu podcast Eu Vivo Garopaba. Tu vive Garopaba? Eu vivo. Então, tá bem. E convido a todos vocês que querem viver esse projeto, esse sonho, Eu Vivo Garopaba. Isso é uma honra para nós, da Mabel, né, Negócios Imobiliários, trazer esse novo projeto que eu estou à frente, que é Viver Garopaba na essência. Trazer informação a todas as pessoas que não podem viver o seu dia a dia aqui em Garopaba. Então, a gente vai levar essa informação através de grandes profissionais que já residem, né, e domiciliam aqui na nossa cidade de Garopaba. Mabel, uma das coisas que as pessoas às vezes ficam se perguntando, mais uma que chega, tu vem de Pelotas, todo mundo te conhece pelo ramo de automóveis, de repente a Mabel, o quê? Um ano e pouco, tu entrou para um outro ramo, que para as pessoas seria um ramo novo. E de repente tu traz podcast falando Eu Vivo Garopaba para falar sobre empreendimentos imobiliários. Da onde surgiu essa ideia? Assim, ó, eu sempre fui muito presente, né, no mercado que eu atuava, que eu saí, né, depois de muitos anos, que foram 28 anos atuando no mercado automobilístico lá em Pelotas. Não que eu não tenha já trabalhado no ramo também dos imóveis. Sim, eu tirei meu primeiro Cresce em 2014. Eu tinha uma loja de automóvel também, mas nunca consegui dar o meu 100% do meu tempo para o setor imobiliário. Porque a minha demanda era muito grande nos automóveis. Eu estava em ascensão. Eu fui a primeira mulher a ter uma loja de automóvel em Pelotas. Então, onde eu fiquei, perdurei por 28 anos, eu me mantive por 28 anos. Sim. E eu sempre digo que manter-se é mais difícil do que ter, é se manter. Isso hoje é bem mais delicado, né? Então, a gente se manteve firme. Cada vez mais os clientes, eles aderiam à Mabel, ou melhor, eles se identificavam com a minha proposta de vender um automóvel. E isso era muito interessante, a gente poder levar o melhor produto à casa do cliente, né? Que era um automóvel, que era uma compra... Que é um sonho, né? Um sonho, uma compra vitalícia, né? Então, isso para mim foi fora de sério. E hoje, com essa parte imóvel, já tem esse conhecimento, já tem esse know-how com imóvel. O que tu vai estar trazendo dentro desse podcast para as pessoas? Qual é a ideia que tu buscou quando tu pensou assim? Uma noite a Mabel está lá assistindo a sua série preferida e de repente ela vai lá e pensa, vou criar um projeto para... Como é que pintou isso na tua cabeça? Assim, ó, logo na sequência, desde que eu tinha vontade de ter essa minha imobiliária, que nesse último ano, né, eu executei, que para mim era um sonho, porque até o momento, quando a gente vem para uma cidade nova, a gente vai tentar a vida, né? Geralmente as pessoas dizem, eu vou fazer uma tentativa, vou trocar de cidade, mas continua levando o seu próprio eu, né? Então, mas o meu eu sempre foi muito empreendedor. Eu sempre gostei disso, eu sempre gostei, não digo de incomodação, né? Porque eu não gosto muito de ficar muito tempo parada, eu gosto muito de estar muito nativa. Então, hoje eu estou com 50 anos, eu estou desde os meus 20 anos com a loja própria de automóvel, então bastante tempo, né? Nós estamos estávamos nesse ramo, que agora definitivamente eu estou no imóvel. Então, eu sinto falta de estar à frente de algum projeto. E Eu Vivo Garopaba era a necessidade que eu tinha de levar informações para pessoas que não poderiam viver 100% em Garopaba, mas gostariam de saber o que está acontecendo em Garopaba. Então, como os profissionais que também vieram, né, nesse longo desse tempo, morar em Garopaba para somar com a cidade, eles têm a informação, eles são bons profissionais. Então, eu creio que aqui seja a voz para todos eles, para cada empreendedor. Então, para mim, isso é fundamental. E como é que vem a família nesse levante todo? Porque não é simplesmente a Mabel, tu tem que trazer. Como é que vem os filhos, marido, como é que de repente surgiu o Garopaba? Tu está em Pelotas, né? Conhecia Garopaba, porque aqui nós temos outras praias, temos Bombinhas, nós temos Balneário, tem Tijucas, tem Itapema. Por que especificamente
Garopaba? Por que Garopaba? Porque assim, ó, como eu havia dito, tudo é uma relação, né? Eu possuía naquela época na verdade, um fornecedor de automóvel que ele se chama Mário Marques Filho, né? Que é um amigo da família, né? Ele morava em Porto Alegre e sempre esteve com alguns negócios aqui em Garopaba. E ele me apresentou Garopaba. Veio através de um amigo que tu conheceu Garopaba. Sim, este amigo, né, que era o meu fornecedor, ele sempre dizia, Mabel, compra em Garopaba. Vai comprando, a cidade vai estourar. Vai comprando. Então, isso lá há quantos anos atrás? Isso foi em 2008, 2009. Em 2008, 2009. E como eu havia dito, né, nós sempre trabalhamos muito, né, eu e meu esposo, que estamos há 33 anos casados. Então, nesse trabalho, sempre sobrou para investir. E eu tive a necessidade, então, de começar a investir. A necessidade que eu digo, porque é algo muito relevante para a família, a gente investir. Aí eu comecei já a plantar aqui em Garopaba, para os primeiros lotes. Aí eu comprei, ele, vamos lá, vamos comprar. Eu já comprei, tu não vai comprar? Então ele estava sempre me atiçando, como se diz, né? E eu comecei a comprar, e comecei a gostar disso. Então, eu era muito focada no trabalho e resultado e a minha entrega, a excelência da entrega. Então eu comecei a comprar em Garopaba, comprei o primeiro lote, comprei o segundo lote. Aí depois eu comecei a entrar no ramo da construção aqui em Garopaba, porque em Pelotas nós já havíamos começado as primeiras casas também, porque eu tinha uma construtora. Então, assim, ó, eu sempre fui, eu e meu esposo, desde jovem, aproveitar as oportunidades. Eu acho que a minha alma sempre foi mais velha, né? Tanto a minha quanto a dele. Então a gente sempre aproveitava, a gente ouvia os mais velhos, eu concentrava a minha energia naquilo que realmente eu acreditava que ia dar resultado. Eu dizia assim, ó, eu vou boicotar a pobreza. Sabe o que é boicotar a pobreza? É fazer a diferença para a minha nova geração. E hoje eu vivo Garopaba por ter sido resiliente, por ter sido corajosa, por ter tido uma família com bastante estrutura. Então, isso, porque meus filhos vinham para cá, não tinha internet. Meus filhos vinham para cá, não tinha nada. Essa seria a minha próxima pergunta. Como é que foi? Tu tem 3 filhos, né? 3 filhos, 2 meninas e um menino, que a gente já conversou no meu podcast a respeito. Sim. Mas como é que fica para te colocar na cabeça de um pré-adolescente, adolescente que já tem uma vida, né? Tem amigos, amizade claro. E tudo mais, vamos por faculdade e tal, de repente tu chega e diz, estamos indo para Garopaba. Isso sem internet, sem rede social, novos amigos. Como é que foi essa mudança? É que, na verdade, não foi bem assim, né? Eu sempre fui, além de tudo, a gente sempre foi muito pé no chão. Então, assim, eu jamais viria para Garopaba com os filhos tendo que cursar uma universidade, pelo menos no meu entender, né? O que eu fiz? Primeiro, meus filhos se formaram. Minhas 2 filhas mais velhas, elas vieram para Garopaba, uma formada e a outra terminando o TCC. Então, eu digo assim, ó, e eu não saí do nada. A gente sempre decidiu... Não caiu de paraquedas. Não, a gente sempre decidiu, vou morar em Garopaba, é um projeto de vida. Meu marido com 50 anos, esse era o nosso projeto. E o projeto nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque eu sempre digo assim, ó, o leme da minha casa e da minha vida está estruturado em Deus. Então, assim, ó, se Deus não fala, ele abre portas. Se ele abre portas e pessoas, ele fez isso na minha vida. Ele botou essa pessoa, como eu falei o nome, que hoje ele tem aí 80 casas em Garopaba. E então, assim, ó, então, primeiro foi ele que me incentivou, ele que, né, isso é importante demais, a gente dá honra a quem tem honra, né, e agradecê-lo. E logo depois disso, eu consegui sempre manter o que eu tinha, porque eu digo que ter é uma coisa e manter é outra, né? Então a gente conseguiu manter isso, manter nossa família firme, sabendo que um dia a gente viria para cá. As minhas filhas, na adolescência delas, elas vinham para Garopaba, quando eu disse que não tinha internet, elas vinham para Garopaba, elas diziam, mãe, por favor, não tem internet. O que a gente vai fazer nessa cidade? Elas com 15 anos, uma com 15 e outra com 12, por exemplo. Claro, elas sempre vieram, né? Mas nessa idade, foi a idade mais difícil para nós. Que é aquela coisa que está começando a descobrir um outro mundo, de repente sai fora daquele mundo e tem que se deparar com uma coisa totalmente diferente. O pessoal que vai estar acompanhando, vai entrar aí, esse podcast, é um novo nicho de produto que tu está trazendo. Mas o que as pessoas de Garopaba podem esperar? Não é de Garopaba, as pessoas que estão fora, porque a gente sabe que hoje a internet ela ultrapassa fronteiras. Qual é a ideia que tu tens? Tu vai estar trabalhando com que tipo de profissionais dentro desse podcast? Assim, ó, vão ser advogados, que, por exemplo, o advogado que a gente vai entrevistar, o advogado falando sobre hold familiar,
sobre toda essa lei, né, dos 214 de 2026, que seria 2025, no caso, para mudança em 2026. Então, leis complementares, a gente vai falar sobre uso capião, né, porque tem isso hoje, o nosso município ele está trabalhando com muita REURB. Vamos trazer também empreendedores no ramo que seria da construção civil, que são empreiteiros e também não só empreiteiros que tocam a obra, mas também aqueles outros que fomentam o mercado da construção. Vamos trazer também novidades. Então, a gente vai levar informação. O que é corretor de imóveis? Ele tem o poder da informação. E esta informação é o que eu vim. Esse é o fundamento do podcast Eu Vivo Garopaba. Mostrar um pouco mais de Garopaba, mostrar que aqui as coisas acontecem, os profissionais são comprometidos. Então, assim, a pessoa que tem, às vezes, dúvida de investir em Garopaba por estar tão longe, eu investi em Garopaba, os profissionais, eu tive um resultado excelente numa renda passiva, numa renda ativa. Por isso eu posso hoje dizer que eu vivo Garopaba porque eu fiz acontecer. E eu precisei de pessoas que nem eu, há algum tempo atrás, para ter essa noção e essa firmeza, saber que aquilo ali vai ser um resultado eficaz e que são pessoas idôneas. Então, hoje, eu creio que muitos profissionais, e a maioria deles, em Garopaba, são pessoas idôneas e que os investidores eles estão vendo o mercado consolidado. Não é uma bolha imobiliária. Garopaba ele tem um resultado fora da caixinha. Como é que tu vê hoje a situação do mercado financeiro? A gente sabe muito bem que muita coisa aconteceu, tivemos aí essas trava aqui, trava ali, e não sei o que, o Trump que segura dinheiro lá e tudo mais, esse problema todo. Como é que isso afetou o mercado financeiro, principalmente aqui em Garopaba? Tu sentiu que afetou? Eu acho que tudo coopera. Por exemplo, os imóveis. Eu creio que a partir do próximo ano as vendas vão ser muito maiores e muito mais relevantes do que nesse segundo semestre, em função das especulações, em função da Selic que está mais alta. Então, assim, mas o imóvel, lá na minha terra dizia quem compra terra não erra. Aqui mais ou menos ele segue eu creio que isso é algo que a gente leva para a vida. Então, assim, o imóvel, como eu disse, o mercado nosso é um mercado muito consolidado. Quem vive em Garopaba é diferente, quem mora em Garopaba é diferente. E a gente, às vezes, chega ali em Imbituba e vê que diz, pô, peraí, Garopaba, olha a diferença de Imbituba para Garopaba em relação a valores de mercado e valores de venda final. Então, eu creio assim, Garopaba tem ouro? Não, Garopaba tem esse charme. Se tem ouro, eu ainda não achei. Mas ela tem o charme, ela tem valor, ela não tem preço. Então, eu vejo assim, ela tem o nosso olhar, ela tem o olhar do investidor. Então, eu creio assim, eu amo Garopaba, eu vivo Garopaba e convido a todos vocês que vivam e que nos sigam nas redes sociais. Deixe lá o seu like, como todo mundo diz, compartilha se faz sentido para vocês. Segue, olha aí, Então é isso, gente, é viver isso e nos dá condições, e peço para vocês nos dar condições através, né, de compartilhar esse nosso vídeo para que mais pessoas nos sigam, para que a gente traga mais conteúdo para todos vocês. Isso é muito importante, né? Abel, quando tu chegou aqui, que tu entrou no negócio, né, de imóveis, né, Mabel, tudo mais, aquela coisa, tu trouxe uma coisa diferente para dentro de Garopaba, uma coisa que agora a gente vê direto. Chega na frente das casas, tá lá, foto da Mabel e tudo mais. Agora tu abre uma outra porta que é um nicho de produto que ninguém tinha. Consegue dormir à noite, tu fica pensando 24 horas por dia o que tu vai trazer de novo? Eu digo assim, eu acho que a adrenalina da vida da gente, quando a gente tem Deus, é isso, sabe? Ele nos capacita e nos dá força além do que a gente pode, né, imaginar. Então, a nossa entrega se torna maior ainda e o amor pelo que a gente faz mais ainda. Então, eu creio que é isso. Hoje eu digo assim, meu coração explode de alegria. Se existe felicidade, que às vezes as pessoas se perguntam, o que é felicidade? Felicidade é estar aqui. É poder compartilhar com vocês mais um sonho. Realizando mais um sonho. E levar isso para outras pessoas gratuitamente. Olha que coisa linda. Tu poder passar informação e, além de tudo, tu compartilhar e tu poder viver num lugar que nem esse. Não sentir dor. Né? Tá saudável. E realmente a gente não dorme à noite? Não, porque a gente pensa que tô louco que chega outro dia. Então, às vezes, meu esposo diz, hoje são 5h30, estou levantando para chegar lá às 6 horas na academia. Então, eu digo assim, é isso que é o importante. É viver Garopaba, viver o teu máximo, o teu melhor, fazer uma entrega, ter resiliência.
E saber que se tu fizer bem feito uma vez, tu não tem retrabalho. Hoje, nós estamos chegando nas portas de uma nova temporada. Olha só. Uma nova temporada. Nós Sim. estamos aí numa pré-temporada, onde todo mundo espera já 3 a 4 anos que cada temporada vai ser melhor. Como é que tu está vendo essa pré-temporada? Como é que está a procura de imóveis para aluguel, para venda? Como é que está sendo? Eu creio que esse ano vai explodir, né? A gente explodir no sentido bom, né? Figurado da coisa. Garopaba tem uma procura. Inclusive, a gente fez alguns cursos, né, de aperfeiçoamento fora da cidade nesses últimos meses e estava lá Garopaba no topo, né? A nível tanto das pessoas que procuram ela como uma moradia, domicílio mesmo, muitas pessoas se mudando para Garopaba, pessoas que trabalham hoje, né, à distância, remotas, elas decidiram morar em Garopaba, né? Então é um mercado que cada vez cresce mais, mas pela segurança, pela qualidade de vida, pelos valores, né, hoje de custo que se favorece. Os aluguéis é um pouquinho mais altinho, mas também não é tanto. E a temporada é algo também que vai ser maravilhosa, né? A gente tem aí o pessoal da Argentina que vem direto. Nós temos o pessoal do sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, né? Geralmente eles também apreciam muito Garopaba, eles vêm muito para Garopaba, o pessoal de São Paulo, Curitiba. Então, assim, ó, é o Brasil inteiro. E fora as pessoas que vêm fora do país também, né? Que vêm de fora do país. Então, assim, e não é pessoas que muitas vezes vêm um ano só. Não, geralmente eles vêm todos os anos. Eles estão sempre, o destino é Garopaba. Então, eu digo assim, ó, a nossa cidade vai estar bela, cada vez mais linda, né? Hoje a cidade está totalmente, né, sempre sendo cada vez mais mantida, né, em ordem. Eu digo, acho que isso é bem legal, bem interessante também, né? A nossa mobilidade urbana está cada vez melhor. Então, eu creio que é isso, né? Garopaba vai explodir. Eu Vivo Garopaba. Você pretende trazer, além de profissionais da área de imóveis, construção e tudo mais, como é que tu pensa assim, eu quero saber a respeito de... Eu quero comprar uma casa. Vai ter alguma coisa, alguma informação dentro do podcast? Como é que vai funcionar esse mecanismo? Já pensou como é que vai trabalhar? Eu vou lá no direct e digito, Abel, procura uma casa para alugar, procura uma casa para comprar. Vai ter isso nesse teu novo nicho de produto? Não. Na verdade, o podcast ele é apenas para informação mesmo. Falar um pouco sobre todos os empreendedores de Garopaba, falando também sobre os imóveis em Garopaba, e não somente falar da Mabel, corretora de imóveis, que somos Mabel Negócios Imobiliários. Não. Ele vai trazer todo esse outro nicho do mercado, que envolve os próprios imóveis, não os meus, né? Uhum. Não digo os que eu trabalho, mas sim os profissionais que fazem todo esse mercado acontecer. Tanto os investidores, né, que têm hoje as incorporadoras, que a gente vai trazer também, que vão ficar à frente de grandes projetos, que eles estão sempre à frente de grandes projetos. A princípio vai ser isso. Já tem 2 parceiros que vêm firme contigo nessa empreitada. Quem pode falar um pouquinho para nós desses 2 parceiros? Né? Tem um aí que já vem mais ou menos nesse mesmo ramo. Como é que tu está vendo isso? Sim, a gente tem a Ladice, né? Que ela é uma consultoria empresarial, que ela, hoje, o feeling dela é trabalhar com grandes empresas e pequenas empresas. Ela faz toda a parte de gerenciamento dessas empresas. Por exemplo, eu quis criar esse novo produto, né? O que ela faz? Ela veio somar conosco, ela nos ajudou a fazer com que isso saísse do papel. Então, ela tem todo esse know-how para isso. Então, ela é uma empresa de consultoria. E, inclusive, eu aqui, né, eu digo contrate, porque assim, ó, é fora de sério. Tem o Felipe, tem a Carol lá, né, o Felipe Monteiro e a Carol Monteiro, são assim, ó, ímpares. Eles foram, né, não digo assim, ó, eles foram fundamentais para que tudo tivesse com excelência. Porque eu digo assim, cada projeto ele vai se tornando cada vez mais gostoso, cada vez melhor. Por quê? Porque é um começo. Hoje a gente está fazendo aqui, né, uma gravação que é um piloto de tudo isso, né? Então eu creio que a gente sempre vai ficando cada vez melhor naquilo que a gente faz com carinho. E eu creio que eu vou chegar nessa excelência que eu quero. Posso hoje, né, ser o primeiro, que é a minha apresentação, vai ter vários outros, né, gravados. Então, eu digo assim, ó, a gente vai trazer profissionais que vão somar, informações que vão somar, mas falando da Ladice e da Mabel Negócios Imobiliários, que são as 2 apoiadoras hoje do Eu Vivo Garopaba, e outra empresa e outra é a Ladice. São só 2, mas a próxima pode ser você também. Fica aí o convite. Era o que eu ia tocar no assunto. Quem quiser conhecer mais,
Eu tenho uma dúvida a respeito, gostei do programa, mas eu gostaria de levar minha marca. Mas, ó, eu estou lá em tal lugar, mas eu quero conhecer, eu quero ver uma casa, eu quero ver um terreno. Quais são as tuas redes sociais? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, para saber como vai trabalhar? Sim, assim, ó, eles podem entrar através Eu Vivo Garopaba, né? @ Eu Vivo Garopaba, se eles quiserem ser um dos apoiadores, né? Que eu creio que o nosso mercado, ele é um mercado muito aquecido para isso também. As pessoas, às vezes, elas têm dúvida de quem contratar. Então, a partir do momento que também eles vêm, as pessoas olhando e se identificando que aquilo realmente vai resolver o problema delas, porque a gente sempre tem algum problema para ser resolvido, né? Ou muitas vezes na hora da compra, ou na hora da prestação de serviço, nada mais é do que isso também. É que nem agora, o podcast ele existe para resolver algum problema de informação, levar a informação correta. Então, pode entrar sim, através do @ Eu Vivo Garopaba, que lá a gente entra em contato com a pessoa sem problema nenhum. Posso eu também ir visitá-la, que eu creio que isso vai chegar a um ponto de acontecer. Então, eu acredito que seja mais ou menos aí, né? E também, quem quiser vir conhecer o teu espaço, conhecer o teu escritório. Tá lindo aqui, gente. Tá fazendo podcast aqui no escritório dela, onde funciona também negócio imobiliário. Teu endereço é? O nosso endereço é Rua Pinguirito, número 40, sala 1, no centro de Garopaba. Então, assim, para a pessoa não ficar na dúvida, onde será que é? Então, assim, a gente tem a Panvel e tem a Mormai. Então, na esquina da Panvel, você vai ver uma plaquinha indicando Mabel. É bem fácil. Então, hoje, é colocar Mabel aí, achou. Aí, aqui também tem o nosso estúdio, que é Eu Vivo Garopaba. E tu sabe que aqui a gente cria, né? Tem um detalhe. A gente cria e a gente não copia. Mas que seja, deixa aberto isso aí, né? A dica. Mabel, hoje tu trabalha com quantos colaboradores fazem parte desse teu projeto aqui? Do projeto de Eu Vivo Garopaba? No geral. No hoje, geral. A gente sabe que tu é uma pessoa que empreende e tudo mais. Tem aí o negócio de imóveis e tal. Quantas pessoas estão contigo direto e indiretamente? Geralmente, eu vou dizer um número aí de 10 a 11 pessoas, né? De 10 a 11 pessoas vive esse projeto conosco, diretamente e indiretamente. E eu creio que vai ser milhões aí do outro lado que vai viver esse projeto conosco. Porque sem vocês, esse projeto não tem o porquê existir, né? Então, eu creio que o fundamental são pessoas. Tu tem que amar pessoas para que isso seja cada vez melhor. Então, eu conto com cada um de vocês que compartilhe da informação e ao mesmo tempo, né, que deixe ali o seu like para que os vídeos cheguem até vocês e que eu possa trazer cada vez mais conteúdo, melhores conteúdos ainda em cada episódio e que eu encante vocês. Vamos lá, Mabel. Da Mabel, aquela menina de 17 para 18 anos que entrou foi lá para trabalhar com sabão, que achava que iria trabalhar numa fábrica de sabão e foi trabalhar numa agência de automóveis. Para a Mabel de 50 anos, hoje Mabel Empreendimentos Imobiliários, trazendo um novo nicho de produto. O que tu olha para trás e pensa, eu poderia ter feito diferente que eu queria fazer agora? Eu acho que eu não teria feito nada de diferente. Eu continuo sendo, às vezes até eu olho para mim e penso, meu Deus, eu olho minhas ruguinhas e digo, eu tô com 50 anos. E eu digo assim, ó, aquela menina com 17 anos é a mesma menina que está com a mesma mulher agora. É a mesma, não muda nada. E eu não mudaria nada que eu fiz, porque todo o meu trajeto foi um trajeto que eu tentei fazer o mais reto possível. Então, eu digo que eu não mudaria nada. Nenhuma vírgula, nada. Nenhuma vírgula. Eu vou dizer assim, ó. E antes do sabão, eu ainda fui mercearia Mabel. Então, eu digo assim, ó. Nada eu mudaria. Tudo veio a me fortalecer para hoje eu estar aqui e viver isso aqui. Então, eu creio assim, e digo para todos vocês, vivam com intensidade, façam o seu melhor, foquem no resultado, peçam ajuda, se aprimorem, né? Então, isso para mim é fundamental. Perfeito, gente. A gente está aqui conversando com a Mabel, negócios imobiliários, que está trazendo esse novo nicho de produto aí, que eu já estou adorando, né? Eu acho que vocês têm tudo aí para estar acompanhando. O programa vai ao ar quando? Quando é que entra a programação? Quando é que tu tem a ideia de dizer, pessoal, ative as notificações, coloca lá, né? O sininho e tudo mais, para quando chegar, quando é que a gente dá o pontapé inicial? Todas as terças-feiras, 19h19. Por que 19h19?
Porque assim, a gente vê os grandes players aí do mercado, a gente vê grandes nomes, e eu vejo assim, ó, que todos eles já estudaram os dias da semana que são os melhores dias, né? Então, quem não já fez um curso, quem já não comprou algo, quem não assistiu alguém, então eu sou muito também de analisar as pessoas, né? Eu creio assim, ó, que a gente chega onde a gente chega sempre pegando alguém, tem que ter alguém sempre acima de ti que tu consiga dizer assim, pô, eu quero ser que nem aquela pessoa ali. A referência. A referência, porque assim, ó, é interessante. Então, eu já vi que quintas-feiras a gente já está naquela dia da semana, pensando na sexta, acaba não tendo tempo. Na segunda, o dia está tocado, porque domingo, segunda, está sempre lotado de coisa. Eu amo segunda-feira, tá? Mas terça-feira é aquele dia que a gente relaxa um pouco mais e diz, Ou seja, eu me permito. Entrou de vez na semana. Sim, eu me permito, eu vou assistir, eu acho que eu quero, eu vou pegar rapidamente ali. Então, o meu vai ser colocado, né, esse nosso programa, 19h19 de toda terça-feira. Perfeito. Para que você que quer saber um pouco mais a respeito, vai lá, não perde tempo, entra aí. Quando você receber a notificação, já manda para os amigos e fica mais inteirado. Vou jogar pela minha câmera aqui, eu quero fazer um convite para você, amigo empreendedor, para você, amigo que está pensando em investir o seu dinheiro, em comprar alguma coisa a título de futuro, né? Como diz a Mabel, quem compra terra não erra. Então, já faz o seguinte, segue a gente aqui, né, que você já vai ter um excelente negócio. Tem dúvidas a respeito? Poxa vida, eu vou comprar, como é que eu vou gerenciar? Eu vou usar só final de ano? Fala com a Mabel, o pessoal resolve todo esse problema para ti. Mabel, vamos deixar a nossa câmera aqui à sua disposição para suas considerações e fazer o convite para o pessoal conhecer um pouco mais do Eu Vivo Garopaba. Nossa câmera, nosso microfone é teu. Obrigada, Alexandre. Queria te agradecer, né, por estar aqui conosco hoje e fazendo parte desse nosso novo sonho, dessa nova fase, né, para nós, que é viver Eu Vivo Garopaba na íntegra, né? Então eu digo assim, ó, hoje eu quero que cada um de vocês faça parte desse projeto. Né? Entre e saiba mais o que realmente Garopaba tem para encantar vocês. E conto com cada um de vocês para que isso realmente seja algo assim, ó, inovador para o nosso município. Agradeço a todos, obrigada por o tempo, né, que está aqui conosco e até o próximo vídeo. Isso aí, então, pessoal, com essa empreendedora, eu sempre falo, mulheres empreendedoras são mulheres fortes, aquela história que do lado um grande homem sempre tem uma grande mulher, mentira, ela está na frente, ela está atrás, ela está junto, sempre. Então, a gente deixa o convite para você, que logo, logo está chegando aí, vem novidades, Eu Vivo Garopaba Podcast. Ela, que estava do lado de lá, vai estar para o lado de cá para fazer a entrevista, ela vai ser a âncora, porque ela que tem ideia, ela que tem que fazer as coisas acontecer. Eu sou Alexandre Garcia e com muito prazer estive com ela fazendo esse episódio fantástico. Eu Vivo Garopaba e a gente se fecha por aí. Beijo grande, tchau, tchau.